Eu sou Graziele Siqueira, sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre ele, o jejum intermitente. Fala, gostosa! Durante os últimos tempos, a gente tem visto muitas estratégias nascendo para poder levar ao emagrecimento, levar à redução de peso. Muitas dessas estratégias são estudadas durante todos os tempos para ver se realmente faz efeito, para ver quais são os benefícios, quais são os danos que elas nos causam. E hoje eu vou abordar aqui quais são os achados, o que esses estudos nos falam sobre o jejum intermitente. É claro que eu não vou tirar, do meu sovaquinho aqui para você informações. Trazer para você, de fato, quais são os achados, o que a galera dos estudos nos mostram, nos traz de benefício e talvez de danos. Mas também eu vou colocar também a minha visão. Eu aposto que você vai gostar dessa parte. Primeiro vamos entender o que é jejum intermitente. Bem, jejum é ficar sem alimento, sem se alimentar por um certo tempo. Intermitente é que acontece com um intervalo. O que acontece, Valéria? A pessoa vai pular algumas refeições e vai ficar um período sem se alimentar, certo, Valéria? Você fica sem comer por um certo período de tempo. A estratégia, para quem é mais avançado, tem essa também, tá? Não começa todo mundo do mesmo nível, não. Para os mais avançados, no jejum intermitente, é de 14 a 16 horas sem se alimentar, fazendo o jejum. E como que acontece esse jejum? Ela pode somente ingerir líquidos, água, ou chá, ou café, sem açúcar. Nem mesmo, Valéria, nem mesmo adoçante. Essa estratégia é nova? Claro que não, né, minha gente? Essa estratégia acontece, desde a época lá do Homem da Caverna. Sabe quando o Homem da Caverna ele ia caçar? Ele encontrava a caça toda assim, toda hora, igual a gente encontra no supermercado hoje, toda embaladinha? Claro que não. Ele demorava bastante tempo para encontrar aquela caça, aquele alimento. E esse período ele ficava em jejum. É óbvio, né? Então, às vezes, ele ficava até dias sem se alimentar por essa questão mesmo da caça, que ele precisava caçar para poder se alimentar. Então, não tem caça, não tem comida. Hoje a gente faz jejum intermitente? A gente faz um jejum intermitente sim, porque na hora que eu estou dormindo, eu não estou comendo, certo, Valéria? Então a gente naturalmente faz um jejum intermitente de 8 a 10 horas sem se alimentar, né? Eu vou dormir às 20 horas da noite, acordo às 5 horas da manhã, então eu tô aí umas 10 horas sem comer. Não sei fazer matemática não, Valéria, mas você entendeu o que eu estou falando aqui pra você, certo? E apesar, gostosa, de ser essa prática tão milenar, tão antiga, é atual que começaram os estudos há pouco tempo atrás sobre os reais benefícios e quais seriam os danos de um jejum intermitente. Eu vou te falar o seguinte, Valéria, os estudos eles apontam que pode ser sim uma ótima estratégia para quem quer perder peso. E até ainda, eu vou além, mostra que tem benefícios para diabéticos, para proteção do coração, Valéria. Mas ainda, Valéria, não bateu o martelo, não foi nada conclusivo não, tá? Então, os estudos mostram, pensam, estão vendo ainda, não tem nada conclusivo sobre isso. E sabe de uma coisa gostosa? Eu vejo que tem muito estudo a nível sérico, a nível da célula, do meu sangue, sobre proteção do coração, dos órgãos. Tem muito estudo falando sobre isso. Mas poucos falam sobre o comportamento, sobre quais seriam os danos ou benefícios que um jejum intermitente traz aqui, a nível psicológico, a nível comportamental. Acho que eu encontrei um estudo de 2019, era uma tese de mestrado. Eu achei assim tão interessante. Eu vou contar essa história, vou fazer um apanhado assim geral sobre esse estudo. O título era O efeito do jejum intermitente
no humor e comportamento de mulheres magras e obesas. Eles fizeram o seguinte, Valéria, 54 mulheres no total. Era basicamente a metade magra, metade obesa. O que eles fizeram? Deram o de jejum, fizeram toda uma avaliação psicológica antes, como que elas estavam se sentindo, como estava o corpo, deram o de jejum, tipo assim, o café da manhã, tá? E elas foram liberadas lá para fazer as coisas dela que tinham que fazer e tal, trabalhar, cuidar de filha, tal. E depois de 10 horas, elas retornaram para a base, para poder fazer outra análise de como que elas estavam sentindo psicologicamente, como que elas estavam se sentindo de humor, sensação de saciedade, de fome. E será, Valéria, que elas sentiram alteração no humor depois de ficar 10 horas sem se alimentar? No grupo das mulheres obesas, elas sentiram maior sensação de fome, maior desejo por alimentos e ficavam irritadas querendo comer, sabe, toda hora olhando pro relógio. Olha só que legal, Valéria. Quando elas foram comer lá depois das 10 horas, né, de jejum, elas comeram muito mais do que elas estavam acostumadas. Então, é como se ela acumulasse todo o dia ali nas 10 horas, naquela única refeição depois das 10 horas. E agora vem a minha visão sobre isso, gostosa? Tudo bem, eu entendo, né, que traz benefícios, o jejum intermitente traz benefícios sim, a nível sérico, né, nível do sangue, das células. Mas será que todas as pessoas estão preparadas psicologicamente para essa prática? Será, Valéria? Por exemplo, eu consigo perceber a minha fome no meu corpo. Ela acontece meio que um incômodo, um ronco. Eu consigo, se eu demorar muito eu fico irritada. Eu consigo perceber isso, essas sensações de fome. Gostosa, se eu demorar muito para comer, pode ser que eu vire um serial killer daqueles que saem matando geral. Eu fico tanto de mau humor que eu tenho certeza que se eu fizer jejum, em uma semana eu perco. Mas eu perco a família, eu perco o marido, eu perco o emprego, eu perco um monte de coisa, porque eu vou ficar insuportável. Ninguém vai conseguir ficar perto de mim. Eu não consigo lidar com uma situação dessa. Essa prática não seria interessante para mim. Imagina, comer 7 horas da manhã e depois comer só 5 horas da tarde, Valéria. Para mim seria demais. O café da manhã e depois só 5 horas da tarde? Não dá. E outra coisa que eu vou além, Valéria. Será que o jejum intermitente não seria um gatilho para a compulsão alimentar? A pessoa ficar obcecada pelo relógio toda hora, olhando para ver se não está na hora de comer, pensando na próxima refeição, ficar só pensando em comida. E quando ela for comer, ela perder a noção, Valéria, do quanto e do que ela está comendo. Sabe, como uma sensação de descontrole mesmo? E, Valéria, sabe quando eu ouço alguém falando assim, eu faço jejum intermitente, eu fico não sei quantas horas sem me alimentar, é de boa. Me soa como se ela quisesse falar, eu tenho poder, eu sou foda, não é bem assim, né, Valéria? Mas se você, Valéria, você gosta de um jejum intermitente, parabéns, que legal. Vai lá e faz, porque tem... Não bateu o martelo ainda, mas tem um benefício. Mas, Valéria, se você está com fome, se você está sentindo ali um incômodo, come. Come. Se é fome física, coma. Respeite o seu corpo, Valéria. O jejum intermitente, ele é uma estratégia. Existem várias outras que podem ser para você. Busque algo que vai respeitar você, o seu tempo, as pessoas ao seu redor. Conta comigo, gostosa. Um beijo e até mais!